Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina de literatura latina. E hoje é um dia muito especial porque nós temos a presença da Isadora Ramalho, que é a administradora e dona da página do Instagram Latim Ordinário. Você é muito bem-vinda e eu tenho certeza que os alunos aqui ficarão muito felizes com a sua presença, com o que você tem a nos trazer. Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho, que você se apresentasse, contasse um pouco sobre sua história, quem é você. Oi, boa tarde para todo mundo. Primeiro é uma honra estar aqui junto com vocês, né? Eu sou filha da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará, e, bom, eu sou formada em letras, português e francês, mas o grande amor da minha vida é o latim, né? Então, e graças, né, à página do Instagram Latim Ordinário, eu consegui, né, fazer tudo que eu sempre quis, né? A gente pensa que trabalhar com a internet é algo superficial, mas depende de como você trabalha, né? Por exemplo, hoje eu tenho um curso de latim, né, um curso online, tenho podcast, tenho tudo. E, né, mais precisamente o satírico, que eu vou falar sobre ele hoje, faz parte da minha história. Eu quase falei sobre essa obra no meu mestrado, né? Inclusive eu esqueci de falar, eu atualmente sou aluna do mestrado da POET, né, que é o programa de estudos da tradução na UFC também. E a minha tese, né, o meu projeto, a minha dissertação vai ser sobre a Eneida, do Virgílio, que também faz parte, né, desse cânone, mas o meu amor pelo satírico continua, e é por isso que eu estou aqui, falando com vocês, que eu vi também numa disciplina de Literatura Latina 3, com o grande professor Roberto Arruda, que na época era o meu orientador da Bolsa. Então, eu estou muito feliz, eu já falei que eu estava feliz de estar aqui, mas é sempre bom ressaltar, porque é como se eu estivesse voltando, né? É uma nova perspectiva, porque agora eu não sou mais aluna, agora eu estou em outra posição, e eu espero que vocês que estão aqui também possam vivenciar isso, e eu tenho certeza, né? O professor de disse que vocês são maravilhosos, eu acredito nisso. Então, gente, vejam só, uma pessoa tão jovem, com um projeto de vida, um futuro acadêmico muito bonito. Porque ela saiu da graduação já pensando no mestrado, está nele hoje, e é uma demonstração do que vocês também podem fazer no futuro. Sair e vejam que agora o curso de letras do Pimenta tem um mestrado em letras. Eu precisei ir para Paraíba para cursar o meu mestrado. E vocês agora vão ter a oportunidade de fazer isso aqui no Crato, com os meus professores. Então, veja, é uma oportunidade incrível que vocês têm aí na frente de vocês. Então, sigam o exemplo da Isadora. Sigam a página dela, vão conhecer um pouco mais da história, porque é um aprendizado de língua diferenciado. O método de ensino dela, eu digo a vocês, é completamente inovador. Eu digo a vocês porque eu não tenho dúvida disso. O satírico, eu acredito que tem tudo a ver com a sua ideia de comicidade. É o efeito engraçado, o efeito de sentido, o riso. Então, isso é muito interessante. E nossa disciplina de literatura está chegando ao final. Nós temos aqui uma turma excelente, são alunos compromissados, que estão aqui todas as tardes de quartas-feiras. Não são alunos que faltam, são alunos que fazem um trabalho bacana. E o melhor de tudo, está tendo seminário aqui, toda semana. Cada seminário é uma surpresa. Assim, eu fico muito feliz porque cada seminário tem sido muito bacana. Os tímidos estão falando, sabe? E hoje a gente vai ter o encerramento aí com esse último seminário, a partir das 15 horas, eu pretendo, 15h10. Então, até lá a gente vai fazer aqui uma exposição. Então, eu vou começar agora trazendo uma pequena introdução ao conteúdo de hoje. E, em seguida, eu passo a palavra para a Isadora, certo? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E, obviamente, se vocês tiverem perguntas a fazer à Isadora, fiquem à vontade, porque, assim, ela tem esse entendimento, ela tem esse conhecimento da obra. Eu já li a obra, eu já fiz alguns apontamentos, mas pode ter uma coisinha ou outra que eu tenho uma visão e ela tem outra visão pelas leituras que nós temos.
Isso é muito importante, esse compartilhamento de perspectivas. Então, por exemplo, eu vou me centrar muito aqui, inclusive coloquei aqui, eu acho que está todo mundo vendo aí o compartilhamento. Pronto, esse arroba aqui é como você vai colocar ela no Instagram. Você pode colocar latim ordinário que você vai encontrar a página dela. E o meu, já sabe, só encontra a minha página se declinar meu nome em acusativo. É obrigatório. Né? A minha página pessoal, ela está em nominativo. Eu sempre brinco dessa forma. Quem não sabe latim não acha minha página. Então, nós estamos na nossa 14ª aula. Nós só temos mais um encontro, ou seja, quarta-feira que vem a gente encerra. Nós falaremos sobre a literatura latina presente hoje, né? A expansão dela, a herança dessa literatura. Então, vejamos o seguinte. Satyricon Libri, ou Satírico, de Petronius. Eu vou aqui me basear em excertos da obra da Zélia de Almeida Cardoso, como vocês bem sabem, que é o nosso material de conteúdo. Eu começo trazendo aqui uma discussão que ela faz, dizendo que a primeira obra que possui estrutura e características poderia ser considerada como romance é o satírico. Ou seja, esta obra, está aqui na minha mão, ela é considerada o primeiro romance. Claro que não tem a mesma estrutura de composição literária dos romances modernos. Mas, para a época, e de acordo com a cronologia de estudos, coloca-se essa obra como o primeiro romance. Ele foi escrito por Petrônio, ou Petronius. Mas é interessante, logo, destacar que essa obra ela é problemática em relação ao título, em relação à autoria e em relação ao próprio conteúdo. Então, vejam que ela tem uma atmosfera aí de mistério. Isso é muito interessante. E veja o que ela diz mais adiante. Texto basicamente em prosa, apesar de apresentar ocasionalmente alguns trechos em verso. A obra chegou fragmentada aos nossos dias, e seu título em latim é discutível. Ou seja, o próprio título da obra, até o momento, estão ainda decidindo se de fato é um ou outro. Que um seria esse? Então, vejamos. Hesita-se entre satyricon ou satyricon. Lembrando que esse Y é o Y grego, então tem que fazer biquinho para pronunciar. Então, é satyricon. Satyricon Libri. Livros de assuntos referentes aos sátiros. Mas, em relação aos sátiros, existe a possibilidade desse título ter uma referência a Saturae. Lembra que foi um tema que a gente discutiu logo no começo do semestre? As sátiras? Pois bem, diz o seguinte, a autora diz, embora não haja no texto referências expressas a sátiros, personagens mitológicos que pertenciam ao cortejo de Dionísio, né, deus Baco, deus de tudo mais maravilhoso, para quem gosta, não vou aqui entrar em detalhes sobre a vida dele, mas o título satírico, né, sem o Y ou com o Y, não seria descabido, uma vez que o romance gira em torno da lubricidade, da qual os sátiros representavam o símbolo, e nele se alude a um cerimonial em homenagem a Príapo. Gente, sendo muito sincero, eu peguei 2 fotos de Príapo para mostrar para vocês, mas eu não tenho coragem. Eu acho que a Isadora entende muito bem. Assim, eu tô com vergonha de mostrar a foto para vocês. Então, como a minha vergonha não é suficiente para eu tirar ela aqui e mostrar, eu peço a vocês que tenham coragem, que procurem na internet e coloquem assim, Deus Príapo. Não é Príamo não, tá, gente? Príamo é outra coisa, é outra pessoa. Eu estou falando o Deus Príapo, que aí vocês vão ver essa referência, certo? Uma homenagem a ele, um ritual. Divindade que, de certa forma, também se associa ao culto de Dionísio. Dionísio tinha aí uma referência à fertilidade, à orgia sexual. E além disso, também era visto como o deus da bebida. Se você procurar
né, do vinho. Se você sair procurando pela internet, você vai encontrar muita coisa referente ao deus Dionísio, certo? Então, Dionísio, ele tem toda essa atmosfera de deus referente à sexualidade, à virilidade, o amor, a paixão, a lascívia e tudo mais. Beleza? Então, já dá para imaginar o que é que Príapo poderia ser. Mas, enfim. Por outro lado, uma vez que no texto se alternam partes em prosa e trechos em verso, procedimento comum na chamada sátira menipéia, e vocês viram isso nas aulas anteriores, o título Saturae também não seria inadequado. Fica a dúvida, pois o livro, entretanto, qualquer que fosse o seu título, é indiscutivelmente uma das mais curiosas obras deixadas pela antiguidade. Logo, com a certeza de que essa obra ela causa esse efeito até hoje, porque eu digo a vocês, eu não posso, por uma questão mesmo de conteúdo, indicar para vocês o filme aqui, mostrar para vocês o filme. Mas se vocês quiserem, vão na internet e procurem, porque tem o filme de Fellini, muito antigo, mas que é uma representação perfeita do satírico. Eu já assisti, já bolei de rir, já tive nojo. Eu acho que Isadora vai concordar comigo. Aquela cena lá do banquete, eu fiquei meio enojado, sinceramente. Eu sou uma pessoa, não gosto muito de carne. Na verdade, eu não gosto de carne, eu gosto de peixe. Mas, enfim, se eu chegar na sua casa e você colocar para mim um pedaço, 2 pedaços, eu como. O terceiro pedaço já fica agoniado. Imagine comer um frango inteiro. Ou um porco. Colocasse na sua mesa. Buf! Então, enfim, é tudo detalhe. Mas, obviamente, eu vou deixar aqui a cargo da Isadora a sua fala para que ela possa aí nos apresentar as delícias que é ler esta obra aqui. Quem não tiver essa versão, tem a versão, essa outra que a Isadora tem, e aqui eu deixei em versão em PDF para vocês no Google Sala de Aula. Então, Isadora, utilize aí seu microfone de Lady Gaga, que só você tem. Olha que lindo, gente! Até eu tô querendo comprar um desse. Fica à vontade, Isadora, o tempo é seu. Pode falar aí por 20, 30 minutos, não tem problema, que a gente quer te ouvir. Hoje é o dia da gente te ouvir. Pronto. Sobre o filme do Fellini, ele realmente ele traduz muito, né, o livro satírico. Inclusive, no seminário que eu apresentei, né, sobre o livro, na disciplina de literatura, eu cheguei a usar algumas cenas do filme para ilustrar a minha fala, né, a C do Trimalquião, a matrona de Éfeso, né? Então, e não era só porco, frango recheado, era uma lebre com asas, né, para simbolizar um Pégaso. Tinha todo um exagero, né, essa ceia. Mas voltando, né, você falou muita coisa sobre o que eu ia falar, né, que é essa questão geral do satírico, e é interessante, né, que é, como falou, é uma obra incompleta, né, a gente só conhece 3 livros do satírico, que é o livro 14, 15 e 16, mas dizem que existia, o professor ele pode até me corrigir depois, existiam 20 livros do satírico, mas infelizmente se perderam, né, como muitas obras da antiguidade. Então, a gente já tem esse detalhe. E o Petrônio, ele era o escritor, o autor preferido do imperador Nero, né? Aquele cara super gente boa, tranquilo, bom para chamar para uma roda de violão, né? E ele era o escritor preferido dele e diziam, as más línguas diziam, boatos, que ele vivia na corte do imperador Nero. Então, muito provavelmente, muito do que estava descrito na obra, no satírico, era como se fosse uma representação do que ele via na corte. Boatos até de que o Trimalquião tinha sido inspirado no Nero. Isso a gente não pode afirmar, né? Enfim, nada a gente pode afirmar.
Mas eu tô até olhando aqui, ó, na minha colinha, que é o meu caderno. Essa aqui não é só um caderno da Barbie. Isso aqui vale ouro no Bosque das Letras, todas as minhas anotações, ó, literatura latina, latim, enfim. Mas sobre o que eu estava falando, sobre a literatura do Petrônio. Porque na mesma época, nós tínhamos o Sêneca, Lucano, que transmitiam valores estoicos, né? E que valores eram esses? Valores da virtude, da resiliência. E o Sêneca não, e o Petrônio, ele era da cachorrada. Ele não queria saber disso, né? De, enfim, de falar de, vamos manter o espírito forte. Não, ele queria mostrar a sociedade como ela era, né? Ele queria mostrar o que era ignorado pelos historiadores. Vale a pena lembrar que muito do que a gente sabe, né, da Roma Antiga, tudo do que foi documentado está na literatura, né? A gente não tem foto, não tem vídeo, não tem story. Então, tudo que a gente sabe está lá. Né? Muitas coisas podem ter sido escondidas, né? Aquela pessoa da teoria da conspiração. Mas é basicamente isso, né? O Petrônio ele mostrava esses personagens que eram ignorados pela história, né? Ele mostrava o Trimalquião, que é um cara que era novo rico, né? Ele não nasceu rico, mas a partir do momento que ele fica, ele passa a ser exagerado, né? A ter até um gosto um pouco duvidoso, que até se eu não me engano, o Cláudio Aquati, num artigo dele, que ele fala que é um gosto quiche, enfim, que esse gosto, esse exagero, e aí ele fala, né, a matrona virtuosa que se deixa levar, né, pela sedução do soldado, a sacerdotisa pecaminosa, então tudo isso ele mostra, né, que essa parte que não foi mostrada, né, que a gente só sabe da aristocracia, né, da família do Augusto, da Júlia, Lívia, inclusive, ó, Mulheres de Roma aí do Leste Ordinário, quem quiser acompanhar, mas bom, eu vou falar mais especificamente sobre a ceia do Trimalquião e a matrona de Éfeso. A ceia do Trimalquião, ela é um episódio meio que se destaca do resto da história, né? Porque quem lê sabe que a gente acompanha, né, as peripécias, as histórias do Encólpio e do Ditão. Se eu não me engano, o nome dele é o Encólpio, que eu sei que é o cara que está lá na ceia. E só que esses dois capítulos são à parte. Então, assim que ele chega, tem um exagero, né? Tudo muito ouro, é tudo muito escrito, né? Eu cheguei a ver, inclusive, esse trecho em latim. E é muito mais pesado do que nas traduções, né? Pelo menos na tradução que eu tenho aqui, né? Aqui ele pega muito leve, porque, por exemplo, tem até características animalescas. Por exemplo, quando ele vai falar da Fortunata, se eu não me engano, esse é o nome dela, que é a esposa do Trimalquião, ele fala que o riso dela parece o riso de um bode ou de uma cabra. Né, exatamente para mostrar. Então tem as danças, tem tudo e do nada, né? Tudo acontece do nada, tirando a superficialidade das conversas, porque aparece um poeta que é extremamente falastrão e ele fala, aí do nada começam a falar de zodíaco, e é tudo muito por cima, nada muito. Enfim, e no final tem um velório do Trimalquião, né? Tudo isso é como aquele meme, né? Essa festa virou um enterro. E tudo isso vira, né? E ele tem, né? E é engraçado e tem essa ridicularização, né? O próprio o Encólpio é como se fosse, de certa maneira, o Petrônio falando, né? A visão que ele tem. Que ele ridiculariza, ele fala com ironia, até mesmo na Matrona de Éfeso tem essa. Eu senti, né, essa ironia logo no começo, muitos discordam, mas eu senti, né, e a Matrona de Éfeso essa outra história à parte, que é uma mulher, né, e o Petrônio, ele já descreve ela, né, como uma fêmina, nota, singulares exemplo e fêmina, né, que é um singular exemplo de mulher, uma mulher conhecida pela virtude. Eu notei um certo deboche, né, uma certa ironia nessa parte. Muitos não concordaram, mas eu achei.
E tem esse exagero também na parte da matrona, né? Que, por exemplo, ela é viúva, né? O marido dela morre, e no cortejo, né? Quando ela vai levá-lo para enterrar, ela chora, ela se rasga, ela se descabela, e todos os dias ela vai velar o túmulo do marido. E isso acaba se tornando uma atração turística na cidade, né? Porque a gente não está falando apenas de uma mulher virtuosa, extremamente virtuosa, nós estamos falando de uma mulher virtuosa dentro da cidade de Éfeso. Que Éfeso era conhecida por ser uma cidade pecaminosa, né? Conhecida por, enfim. Então ela acabou se tornando uma atração turística lá. E, enfim, aí quando ela está lá velando o corpo, tem um soldado que toma conta de lá e ela acaba se deixando seduzir por ele, né? Eles têm uma relação. E tanto que a descrição do Petrônio vai mudando, né? Ele acaba chamando ela de pulquérrima mulher, né? Tanto que o próprio, eu até esqueci o nome do artigo, do Pedro Paulo Funari, que, no artigo dele, Gênero e Conflitos no Satírico, né, o caso da matrona de Éfeso, ele fala que mulher, né, essa palavra, ela é usada de uma forma pejorativa, né, para falar da matrona. Então, no começo, ela é uma mulher extremamente virtuosa e depois ela deixa de ser a partir do momento que ela se deixa levar. E essa cena no filme do Fellini é incrível também, é muito engraçada, né? E eu acho que é basicamente isso que eu estou aqui falando. E que é isso que o Petrônio ele mostrava, né? Essa carnavalização, esse exagero, ironia, até mesmo a hipocrisia, né, de uma sociedade, porque os personagens eles faziam parte dos banquetes, né, de pessoas ricas e tudo terminava em orgias, enfim. Então ele ia de encontro com essa literatura, né, essa literatura estoicista e, e o e o Petrônio ele não era. E é basicamente isso. Espero que eu tenha falado bem. Estou te ouvindo. Pronto, dá para ouvir agora? Bem, Sim. o que a gente percebe ao ler a obra, tem tudo isso que você está falando, e a gente percebe também que se a gente fosse trazer para hoje essa obra, quando se fala, claro, é quase impossível hoje não se falar de política. É quase impossível. Mas, gente, vamos imaginar a seguinte cena. A pessoa é pobre, se torna rico. Já é uma mudança de vida, não é verdade? E essa pessoa que se torna rica tem a vontade de mudar de círculo. Não apenas de convívio com pessoas, mas mudar de círculo. Mas existe uma coisa que é muito simples. O pobre que nasce pobre, sabe que tem um espírito pobre, pode ficar rico, mas o seu sentimento, alguma coisa em você, você não muda tanto assim. Não é verdade? Então, o que acontece? O que a gente vê nesse personagem, dessa ceia, desse jantar, desse almoço, dessa comelança grande, é uma pessoa que tenta se comportar numa situação nova, porque adquiriu dinheiro, mas não consegue. Existem estudos, e aí a gente vê muito, por exemplo, a Sandra Braga e vários outros autores investigam o discurso dos personagens. Por exemplo, há trechos em latim em que a voz do povo, da representatividade do povo, está no livro. Como é que é isso? São marcas de vulgarismos. Então, nós teríamos aqui também no livro a presença do latim vulgar na fala das personagens, porque elas representam o vulgo, elas representam o povo. Lembrando que nós estamos falando aqui do primeiro século depois de Cristo. É uma situação em que há o império, há a riqueza, mas também há a pobreza. O próprio jantar, você disse muito bem, foi uma confusão. Começa de um jeito e termina de outro. Gente, a cena do Fellini é de causar enjoo. Quando eles colocam um animal em cima da mesa, bufo. Gente, eu fiquei agoniado com aquele negócio. Sério mesmo.
Eu passei um tempinho assim, papai, não sei se eu consigo comer esse negócio, não. E quando eles abrem o animal, é cortando e saindo comida de dentro, é pipocando, assim, as bolhas de comida. Esse efeito visual do felino, ele representa muito bem o texto. Eu tenho aqui, claro, eu tenho aqui uma espécie de sequência para você entender mais ou menos a história. Porque existe um problema nessa história todinha. Eu acho que a Isadora deve lembrar disso quando ela leu pela primeira vez, que o livro parece que não tem começo. Sim, é Provavelmente verdade. porque se perdeu. Nesse contexto de histórico, a gente tem muitas vezes casos como esse. Então, veja, aqui, eu não vou detalhar esse ponto, mas me chama a atenção a autoria da obra, porque ela é atribuída a Caio ou Tito Petrônio. Há uma própria indecisão sobre a autoria da obra. E vejam interessante, ele tinha um apelido que era árbitro da elegância. O que significa ser um árbitro da elegância? É alguém que sabe o que é elegante e o que não é. Por que isso? Porque ele fazia parte da corte, como bem disse a Isadora, de Nero. Vocês lembram de Nero que eu falei para vocês? Esse mesmo loucão, esse louco da vida, esse homem estava nesse meio. Então, assim, ele sabia o que era, digamos, da elite, da cultura ali, bonito, mas ele também sabia o que era do povo. Porque para você ser um, digamos assim, uma balança entre o que é e o que não é elegante, você precisa conhecer. Você não tem como falar, isso aqui é elegante, isso aqui não é, se você não fizer parte do meio. Mas, enfim, a respeito da obra, a Zélia, ela faz uma espécie de roteirozinho para ajudar, é uma espécie de resumo da obra. Eu sei que todo mundo aqui leu, mas quem não leu vai poder aqui seguir nesse raciocínio. E você destacou muito bem, justamente, a obra, ela está fragmentada. Ela não tem a parte inicial, ela tem uns pedaços faltando aqui e ali, tem um livro mais inteiro, mas vejam, que só a parte que chegou, olha só o tanto. É muita coisa. Então, imagine o tamanho desse livro, como ele não era. E é interessante que a autora diz, nos fragmentos, podemos apreciar flashes de uma divertida e fantástica história vivida por três jovens depravados. Eu sei que aqui alguém que vai assistir a gente vai discordar de mim. Mas, Isadora, você acredita que a gente poderia fazer uma referência a três personagens? Aquele famoso trio de personagens, os Três Patetas, sabe? Ou alguma coisa dos Trapalhões. Porque tem muito a ver, sabe? Esse fato de serem personagens que vivem situações complicadas. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas um dos personagens quase foi estuprado por uma mulher. Quase. É verdade. É verdade. Né? O primeiro Eu capítulo. fico agoniado com aquela situação. Sim, eu lembro. É engraçado, né? Porque o primeiro capítulo, ele é gigante, né? Dá pra você fazer só um filme baseado nele, porque não acaba nunca. E acontecem várias coisas ao mesmo tempo. É aquela situação do banquete da sacerdotisa, eu acho que Sim. né? Pronto, é verdade. E não acaba nunca. Realmente desesperador, né? E eu, inclusive, cheguei a ler, né, no prefácio desse livro, que o satírico seria como se fosse uma odisseia, só que uma sátira, né? Porque não tem essa questão da poesia épica, né? Mais voltado para o humor, para o cômico. Né, que são esses três que passam por várias situações, enfim, várias aventuras, né, até chegar a um ponto e realmente parece tudo muito cortado, né, e eu Uhum. com certeza se nós tivéssemos os outros livros, algo faria mais sentido, mas também que não precisa, né, a obra já é muito boa. O efeito de sentido pelo que já tem é suficiente para a gente imaginar esse encópio, esse auxílito ou alquilto, não é? Como alguns vão dizer, e o gitão. Então, o que a gente sente é que esses personagens, eles ficam vivendo uma situação de conflito. De conflito, principalmente pela questão da orientação sexual, porque a gente pode pensar nisso agora, mas na época não se pensava nisso. Vejam só a situação. Cardoso diz que, embora conheçamos a história só a partir de um determinado ponto,
é possível acompanhar relativamente bem o fio condutor do enredo. Então não faz falta o início. Talvez preenchesse mais lacunas, mas de certa forma não faz. Aí logo de início, defrontamos-nos com Eucópio, o narrador, perdido na cidade em que está por ter saído à procura de seu amigo. Então você tem uma situação aí já de conflito de cara. Ele está meio perdidão, sem saber o que fazer da vida. E aí veja, uma velha mulher se oferece para guiá-los e o conduz para um bordel. Tipo assim, tu tá perdido, você não sabe para onde é que você vai, então tá bom, vou levar você aqui no lugar, leva ele para o cabaré. Gente, imagina a situação que é esta. Um rapaz assim, meio inexperiente, e logo para uma casa da luz vermelha, e logo para um lugar desse, ele deve ter se sentido num lugar mais estranho da vida dele. Mas, enfim, a autora continua dizendo que a descrição do local é minuciosa. A riqueza de detalhes, isso é muito interessante. Eu não vou aqui, claro, não vou fazer essa pergunta nunca. Mas, gente, como será imaginar um cabaré? Como será imaginar um antro como esse? Eu coloquei um dia no meu Instagram a foto de uma cama de cabaré. E quase ninguém percebeu. Quase ninguém percebeu. Mas tá lá. Pode ir lá no Instagram que eu coloquei a foto de uma cama de cabaré. E aí você diz assim, mas qual a importância de pensar num local como esse para entender Roma? Gente, Roma era podre. Havia bordéis, lupanários, né? Cubículos, havia lugares como esse em toda Roma. A prostituição em Roma era aberta. Vocês acham que não tem relação nenhuma um bordel com o Príamo e Dionísio? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, depois de alguns incidentes e de serem atacados por frequentadores do bordel, os dois jovens, cada um por sua vez, vai conseguir fugir. E aí veja o interessante quando ela chega nessa parte aqui. Vou destacar só o finalzinho aqui, na página 127. Ela diz que os excessos sexuais são ali tão grandes que, mais uma vez, os jovens decidem partir. Porque eles ficam fugindo de um lugar para outro. Perdidos, sem saber para onde vai, tem uma bagaceira de gente querendo fazer tudo. Inclusive, estuprar o coitado. Ele tem que fugir de uma mulher. Há peripécias pelo caminho, durante as quais eles vêm a conhecer uma sacerdotisa de Príapo. Imagina só, você está perdido, você não sabe onde é que você vai. Você sai de um bordel e encontra uma sacerdotisa de um deus da fertilidade. Então o negócio aqui fica complicado. Então os companheiros escapam, não sem terem passado por situações engraçadas, constrangedoras, né, vexatórias. Dirigem-se a um albergue. E aí eu fico imaginando, você passa por tanto lugar e você vai para um albergue. Gente, alguém aqui entende bem o que é um albergue? Um albergue não é exatamente como um hotel. O hotel, você pode ficar recluso num lugar sozinho. O albergue, hoje em dia, ele é compartilhado. Eu fico imaginando como é que era nesse tempo. Tente imaginar a bagaceira que não era desse jeito. Então, a situação toda, ela é de constrangimento, ela é de infelicidade, de infortúnio. Então, até chegar a ceia, eles vão passar por toda essa situação. E a ceia foi tudo isso que a Isadora destacou. Eu queria, claro, tem aqui outros pontos, mas eu queria chegar aqui, esse ponto aqui. Após a ceia, após essa situação, dessa cumilança, os jovens se encontram com um velho, Eucolpo, né? Aliás, Eumolpo, perdão pelo nome, Eumolpo, em cuja companhia realizam um acidentado passeio de barco. Ao regressarem, Eumolpo vem a conhecer a bela Circe. Circe. Tenta lembrar em algum lugar. Onde é que foi que Circe apareceu? Alguém lembra? Circe apareceu em outra história. Mas, enfim. Vão pensando aí. Ela, por quem se apaixona, claro. Linda como ela era. A virilidade, porém,
o abandona. Gente, o cara se apaixona por uma mulher bonita e a virilidade dele, sabe? É complicado. Porque é o seguinte, eu fico imaginando um homem diante de uma mulher e ele não conseguir ficar bem para ela. E você ter que recorrer à bruxaria. Então, por si só, uma situação como essa já nos deixa numa situação envergonhada, muito grande, claro. Me perdoem as meninas usar esse termo, mas um homem não costuma admitir que brocha. Não costuma admitir. Mas no contexto desta obra, esse fato causa nele uma vergonha tão grande que ele tem que procurar ajuda. Só que não é ajuda medicinal, de bruxaria. Mas, gente, eu queria, claro, antes de passar a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, de ler um trechinho da obra com vocês. Certo? Mas eu não quero ninguém aqui com vergonha. Tá bom? Não quero ninguém aqui com vergonha. Eu quero pedir, a Milena, ela não está aqui hoje, mas eu quero pedir a Angélica, para que a Angélica leia para a gente esse trecho da obra. Por favor. Começa aqui na citação do próprio livro, antes de entrar na obra. Vocês estão vendo aí o compartilhamento? Começa aqui. Aqui é só a introdução. Diz assim, que há cenas inesquecíveis no livro. A da revelação, feita por Gitão, a troca do manto roubado por uma túnica miserável, em cuja bainha havia sido costurada grande quantidade de ouro, a do casamento simulado de Gitão com uma garotinha, a do romântico e infausto namoro de Encópio e Circe no jardim, cena da qual oferecemos uma amostra. Então, é essa amostra dessa situação, desse namoro que eu queria que vocês ouvissem. Então, Angélica, você pode ler para a gente? Se a Angélica não estiver podendo falar, a Luana, pode ser, por favor? Sim, você. Liga o microfone. Você pode, Angélica, ou a Luana vai ler? Pode deixar a Luana. Tá bom, então vai, Luana. Deitados sobre a relva, antecipamos com 1000 beijos os prazeres mais concretos. Mas, traído por uma fraqueza súbita, eu acabei frustrando o desejo da Circe. Que é isso? Perguntou ela. Minhas carícias te desagradam? Ou será que é meu hálito que cheira mal, afetado por longa abstinência? Ou será antes algum descaso em minha higiene pessoal que desgosta teu olfato? Ou isso está acontecendo porque tens medo de Girão? O rudor cobriu meu rosto e a vergonha diminufa às poucas forças que eu ainda tinha. Eu parecia paralítico de todos os membros. O restinho aqui. Ô minha rainha, disse-lhe, não me insustes. Eu te peço em minha desgraça. Estou sendo vítima de um feitiço qualquer. Gente, dizendo assim, do jeito que o texto tá, você precisa refletir para ter a parte engraçada. Vamos traduzir em miúdos? Seria mais ou menos assim, claro. Eu vou ter aqui que é uma situação um pouco mais forçada. Mas, literalmente, ela perguntou: você não me quer porque eu tô com a boca podre ou porque eu tô fedendo? Gente, olha que situação difícil. O cara broxou, o cara não consegue fazer nada, e ela pergunta na cara: é a minha boca podre porque
porque quando você passa algum tempo sem comer, sem se alimentar, o próprio estômago pode emitir algum gás e você exalar um cheiro não tão bom. Mas ela diz literalmente com todas as letras. É minha boca podre o problema? Ou eu estou fedendo? Porque essa parte de higiene está falando a respeito do próprio órgão. Mas aí ele vai e tenta colocar numa situação diferente, que na verdade não é culpa dela, sabe? Não seria a culpa dela fisicamente, e sim um feitiço, alguma coisa que é superior a ela, que o deixa enfraquecido. Entende? Então, todo livro, ele tem esse sentido que é levado ao limite. Claro, a cena engraçada, que muitas vezes a gente pode não achar, porque, claro, uma cena dessa é uma cena envergonhada, vergonhosa, não é? Um homem não poder ali satisfazer a sua namorada. Mas o fato em si do constrangimento é também uma crítica à virilidade do homem. Porque em Roma, os homens se gabavam de serem igual um cavalo, igual um animal, de possuir mulheres, de possuir escravas, de ser um homem que tinha essa habilidade, que era um homem fértil, era um homem, sabe, viril. Então, o que acontece? O Petrônio usa esse exemplo de um homem impotente, incapaz, para fazer uma crítica ao tipo de homem romano. Vejam que vai além da brincadeira, que vai além do fato. É uma situação em que nenhum homem admitiria. Eu digo a vocês, nenhum homem romano admitiria o que ele disse. Dizer, não, eu não consigo porque eu tô fraco. Não, tem uma cena, eu não posso entrar em detalhes, mas tem uma cena de uma minissérie da HBO, Roma, aquela lá que eu mostrei para vocês, lembra? Naquela série de Roma, inclusive eu tenho ela aqui, tem uma cena que é uma cena bem complicada. É uma cena que inicialmente parece um estupro, ela aparenta ser um estupro, porque é um dominus que se apossa de uma anquila, de uma escrava, e a possui. A cena você já fica enojado, logo de cara. Poxa, é um estupro. Na mesma hora você vê ela, não sei, o vídeo, a cena mostra ela meio que gostando. E aí, de cara, ela olha pra ele e diz assim, você só pode fazer isso? Você só tem isso pra mim? É só isso que você tinha esse tempo todo? Aí ele pega ela de novo e possui ela de novo. E fica com ela. Então, veja só a situação. Então, assim, em Roma, é um dos pontos mais podres de Roma. É a questão da violência contra a mulher. Quando você lê na literatura, você não vê tanto isso. Mas quando você estuda a história de Roma, você vai descobrir que grande parte do movimento romano de virilidade dos homens tinha esse viés machista, tinha esse viés de violência. Basta você pensar, eu vou ter que fechar aqui a janela, porque eu estou ficando quase cego com a minha imagem. Pronto. O sol entrou aqui e me cegou. Mas, enfim. O rapto das Sabinas, na história da formação de Roma. O rapto das mulheres. Então, assim, essa obra, gente, ela tem esse viés de discussão a respeito de uma sociedade podre. Como bem destacou a Isadora, o fato do Petrônio, de fato, ter sido esse membro da corte de Nero, deu a ele essa possibilidade de entender um pouco mais como era o lado da riqueza. Mas, com certeza, ele também entendia o lado da pobreza. Mas, gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Claro, quem aqui gostaria de destacar um ponto da obra que gostou? De assim, eu gostei dessa parte. Eu achei interessante essa parte. Eu sei que vocês são envergonhados para falar. Mas, por exemplo, eu sei que pela cara de André, ela tá doida para falar. Olha só a coragem dela. Aí, ó, deu aquele sorriso. Mas vamos lá. Eu sei que alguém aqui
tá com vontade de falar. Não fique envergonhado só porque a Isadora tá aqui, gente. Ela não tá avaliando vocês, pelo menos hoje. Esse silêncio constrangedor, isso me mata. Mas, enfim, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui sabe, por exemplo, indo além da obra, como é que foi a morte do escritor? Porque, assim, se fala muito que há uma dúvida, mas, assim, acho que essa dúvida não é tanto assim, não. Porque há uma grande aceitação de que ele fazia parte da corte de Nero. Entendem? Então, por mais que tentem colocar essa situação de dificuldade de identificar quem foi, de fato, o autor dessa obra, existiu na história, né, um árbitro da elegância que andava na comitiva de Nero. Isso é fato. Alguém aqui sabe como é que ele morreu? Já ouviu falar? Teve curiosidade em saber? E aí? Eu tô fazendo a cara. Isadora, você pode ser que você tenha alguma coisa a respeito disso. Fala aí pra gente. Bom, eu acho que ele se matou, se eu não me engano, ele se suicidou. Boatos que ele foi banido pelo Nero, né? Ele e o Nero brigaram e ele acabou se matando, né? Em público, se eu não me engano. Agora talvez eu esteja exagerando, mas eu acho que foi em público que ele se A matou. respeito da morte é muito interessante. Porque, gente, sabe como é que as pessoas morriam antigamente? Você era obrigado a se matar. Olha que coisa louca. A sua punição, porque assim, acreditaram que ele estava envolvido em uma conspiração, aquela coisa e tal. Então, assim, conspiradores em Roma pagavam com a vida. Mas o interessante é que em Roma havia esse costume. Você era obrigado a cometer o suicídio. Ou seja, você não era morto. Não te matavam. Chegavam para você e você dizia o seguinte, olha, você vai ter que morrer. Então, como é que você quer morrer? Ah, eu quero morrer com uma bebida. Pronto. Você prepara a bebida, você toma a bebida e você morre. Ah, não, eu quero uma faca. Beleza. Pega a sua faca, enfia no seu bucho e morra. É coisa de louco, não é verdade isso? Você ser obrigado a cometer o suicídio, de você ter que se matar. Porque falava-se muito na questão de honra, sabe? Tinha a morte honrada romana, sabe? Por exemplo, um soldado romano tinha que morrer pela espada de outro soldado romano. Havia muito disso, sabe? Então, quanto mais a gente conhece um pouco da história de Roma, mais a gente fica impressionado. Em que está a sedução de ler uma obra escrita na antiguidade? Ela começa fazendo essa pergunta. Haveria mesmo qualquer possibilidade de se responder com objetividade aos apelos de uma sedução? Se o apelo se interpreta como um arrepio ou a sedução, um constrangimento, é preferível falar de um convite, um auspicioso convite. Então, vivamos enquanto é permitido viver bem. Olha só que trecho interessante que ela destaca da obra. Então, vivamos enquanto é permitido viver bem. Isso se aplica muito a gente hoje. Vive enquanto você pode, porque o corona está aí do teu lado. Aproveite a vida enquanto você tem. Respire, sorria, ame, seja amado, mas se cuide. O texto de Petrônio, em todos os sentidos, do que é mágico, apocalíptico, provoca, expõe, sana feridas que dilaceram a alma humana. A Roma do século de Nero e suas cidades têm as ruas, labirintos e becos traçados em nítidos contornos de vileza. E amargura, luxuosos, faustosos, ilimitadamente lascivos os costumes. Alcovas e leitos se ornam de ouro sobre púrpura, recobertos das mais refinadas joias. O sangue é corrente em que se lavam as desonras das mãos.
Mas, apesar de tudo, continua tentador o convite. Já que nós sabemos que iremos morrer, por que não aproveitamos a vida? Hoje, agora, no filosofar deste convite, encerram-se o desprendimento e o olhar da compreensão de que o depois é para os de depois. A renovação da crença no carpe diem, esta instituição legitimamente romana. O texto que nos chegou apresenta-se tal qual muitas vezes a vida, fragmentário, lacunoso, de passagens incertas, duvidosas, mas assim mesmo denso, vigoroso, cru, sem rodeios e liberto de preconceitos. Cabe então ao leitor a arte inscrita na sua etimologia, isto é, colher, juntar os elementos de que comporá a construção dos seus sentidos. A tradução que ora se apresenta é mão segura a conduzir este leitor que é cada um de vocês. O satírico parabeniza a contundente dúvida, afirmativa inquietação e silenciosa certeza. Que loucura, então, é esta de fazer tudo para que uma sepultura não deixe nada de nós? Ela termina fazendo. Então, é uma parte longa, lembrando que o livro é traduzido por ela, mas o que está aqui atrás é de autoria do Antônio Martinez de Rezende. Então, a autoria desse texto que está aqui no final, na contracapa, é dele. Mas, enfim, essa obra, eu sei que vocês são envergonhados para falar, sempre são, é difícil não ser, mas essa obra ela é instigante, ela é provocativa. E quem não leu a obra por inteiro, eu indico que leia. Eu não cheguei a passar uma avaliação, e hoje, como eu disse, foi um dia para a gente ouvir aqui a Isadora falando, também aqui fiz alguns apontamentos, mas isso seria bem mais proveitoso se todo mundo aqui falasse um pouquinho. Perdesse essa vergonha, perdesse esse olhar, porque tem hora que vocês fazem assim, ó, e eu sei que a câmera não travou, mas você fica. De vez em quando, aí você vê que a pessoa tá lá, mas assim... Tem, ó, por exemplo, a Andra, ela tá bem paradinha agora. Eu tenho certeza que a câmera não parou, porque o sorriso aparece. Mas, enfim, eu quero, se a Isadora desejar e ainda puder, eu queria que ela falasse e fizesse um encerramento do que ela queria dizer pra gente, porque ela trouxe aqui bastante coisa pra gente refletir a respeito dessa obra. Quem não leu, principalmente essa parte que ela destacou a respeito do banquete e tudo mais. Então, fica aí o indicativo de leitura. Então, Isadora, pode trazer suas palavras. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo momento. Eu adorei falar de satírico, mas é isso mesmo, né, que foi falado no fim do livro, né, que é essa ideia, né, de que naquela época já tinha, né, de ir contra, né, mas eu queria fazer pontuar algumas coisas que quando você estava falando eu estava aqui maquinando, né, essa questão da morte, né, pela honra que a própria Cleópatra, né, ela passou por isso, né, que Roma tinha essa questão de levar, né, os inimigos, né, o chefe do exército inimigo lá para ser levado em praça pública, e ela não queria isso, né, ela não queria ser morta pelas mãos do Otaviano, né, que na época ainda era Otaviano, ele não era o Augusto, ela não queria ser levada, né, ela não queria ser morta nas mãos dele, então ela pegou uma cobra, né, e ela mesma se matou. E essa questão da burguesia eu ia falar, mas eu acho que é basicamente isso que também é presente nas obras do século XIX, né? Então isso não ficou ali atrás na antiguidade, por exemplo, no Père Goriot, que na época eu também tinha acabado de ler, também tem esse paralelo, né? Que também tem essa questão dos novos ricos, e mais uma vez tem essa visão, né? De que você quer mostrar, né? Que tem toda uma ornamentação, tem tudo, né? Tem toda essa crítica que é do Balzac, né? Que é século XIX, olha aí. Então a gente já tem isso. Eu acredito que hoje ainda tenha. Mas é isso, foi uma honra estar aqui, foi uma honra ler Satírico, falar do Petrônio, retomar a antiguidade.
E estou muito feliz, muito obrigada. Nós agradecemos. E você está convidada, se você puder ainda ficar mais um pouquinho, a gente vai começar agora a apresentação do seminário. Então, você pode assistir com a gente, mas se você tiver algum outro compromisso, eu vou entender que você precisa sair. Mas, enfim, o dia de hoje a gente vai ter agora, são 15 horas e 9 minutos, vai ser 15 horas e 10 quando eu terminar, e nós teremos a apresentação da última equipe, que vai ser sobre o artigo do Ayrton Seolin Montagnier, que é a Isla, Andra, Lindinês e Ocássia. Estão presentes todas e estão com a